Meu propósito é criar histórias e memórias afetivas dentro das empresas. Desde o projeto até o mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Transformando as necessidades do seu cotidiano de forma exclusiva e encantadora. Hello, eu sou a Marcela Serra, fotógrafa de mulheres empreendedoras, e esse é o Pode Amplificar, um podcast de conversas reais com mulheres reais. E o tema de hoje permeia muitas rodas de conversa. Vamos falar sobre maternidade. Será que é preciso a gente seguir aquele plano de casei, engravidei, tive filhos, vou cuidar da casa, da família, da minha carreira, ou a gente pode escolher o nosso caminho? E para enriquecer esse diálogo, eu tenho aqui duas mulheres maravilhosas na minha frente. Andréia Franco é psicóloga e ela atua nessa área há mais de 18 anos, com terapia cognitivo-comportamental focada em crianças e adolescentes. Acho que esse mundo das crianças é algo que faz parte da vida dela. Ela também é mãe do Nicolas e do Davi, e eu estou muito feliz de te receber aqui. A Carol é advogada. Gente, essa mulher, ela é tudo. Ela é advogada, ongueira, empresária. Ela não para. Quando eu vejo, 10 horas da noite, ela tá fazendo um monte de coisa. Essa mulher não para. Eu admiro muito você, tudo que você faz. Você é um espetáculo de mulher. E eu estou muito feliz em receber vocês duas aqui. Ansiosa para esse bate-papo que vai acontecer. Que bom. Obrigada, Marcela. Oi, Andréia. Oi. É um prazer estar aqui. Fiquei super feliz com o seu convite para falar de um tema tão singular para mim, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu quero primeiro te parabenizar pela ideia do podcast. Você acabou de chegar de Londres, também na locomotiva, né? E é super bacana, a gente tem visto vários projetos de podcast, eu tenho um, a Andréia tem outro, e eu acho um meio incrível para que a gente amplifique. Então, também gostei do nome do pod, porque é isso, né? Amplificar e levar conversas que poderiam ser só nossas para tantas outras pessoas, para ter essa troca. Então, parabéns para você, para a Andréia, que também está no pod. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu não tenho nem o que te falar, né? Acho que nós duas, a gente se emociona por qualquer coisa, né? Então, foi uma conexão muito legal que nós tivemos, né? Quando você foi fazer meu ensaio fotográfico. E eu tô muito feliz por você. Você sabe o quanto eu te apoio, né? O quanto tô aqui, e principalmente pelo tema que você escolheu que eu falasse, né? Porque, assim, eu sempre falo assim, não existe uma Andréia sem ser a mãe do Davi, do Nicolas e do Davi, e não existe uma Andréia sem ser psicóloga. Eu falo que é a minha definição, né? Na escola eu sou a mãe do Nicolas e do Davi, e fora dali eu sou a psicóloga. Então, eu tô muito feliz com esse tema, né? Por você ter me chamado. E eu te desejo todo o sucesso do mundo, né? E que seja algo que realmente a gente venha acrescentar alguma informação, que a gente possa ajudar o outro de alguma outra maneira, né? Porque a gente, às vezes, fechado no nosso escritório, no nosso consultório, você no estúdio, a gente consegue atender poucas pessoas, né? E eu acho que com o podcast a gente pode amplificar muito mais a nossa voz. Ai, vai ser lindo. Eu tô muito empolgada para fazer isso acontecer. Agradeço vocês terem aceito esse convite. E tem um recado. Esse podcast aqui é realmente um bate-papo. A ideia é que a gente converse, então nós vamos partilhar vivências, coisas que a gente acredita. E eu acho muito importante que a gente tenha esse diálogo, essa troca. Acho que é por isso que o Pode Amplificar aconteceu. Eu queria muito trazer... Eu fico encantada com as mulheres que eu atendo. Eu tô arrepiada. Que eu atendo, porque eu vejo o quão massa elas são. E eu falava, eu preciso mostrar isso pro mundo. Acho que foi isso que me fez voltar de lá e falar, não, eu vou fazer isso acontecer. Eu vou transformar isso em algo que eu possa levar as conversas que a gente tem antes dos ensaios, em que eu converso com as clientes. E eu vejo tanta coisa, elas têm tanto a ensinar. Vamos fazer disso acontecer. Então, vai ser muito lindo ter aqui vocês. E já quero começar falando algo que é muito interessante. Eu queria trazer, Andréia, você que é psicóloga e que trabalha com o público infantil. Como que é a maternidade? O que é maternidade para você? A maternidade é algo muito difícil, tá? Eu acho que de todas as funções de uma mulher, eu acho que a maternidade é o mais difícil de tudo. Então, falar para mim, existe maternidade leve? Não, não existe maternidade leve. A maternidade é algo muito difícil, principalmente para a mulher hoje, nos dias de hoje, que a gente precisa dar conta de tudo, né? Eu fui criada para ser uma mulher
que trabalhasse, que cuidasse dos filhos, que fosse uma excelente mãe. E no final do dia ainda eu deveria estar toda arrumada, perfeita, né, em casa, esperando meu marido. Então, essa exigência é muito difícil para a mulher. Então, a maternidade, eu acho que é algo realmente assim, se você fala, André, defina a maternidade, é difícil, muito difícil. Porque educar um outro ser humano para que ele seja uma boa pessoa, para que ele tenha um caráter, eu acho que isso é difícil. Você entendeu? A gente tem que tentar errar o mínimo possível. E como nós somos seres humanos, muitas vezes a gente aprende errando. E aí eu não posso errar na frente de outra criança. Então, porque essa criança vai estar sendo formada, a personalidade dela, né? Então, eu sempre penso assim, eu tenho que formar alguém melhor do que eu. E para isso eu preciso estar melhorando todos os dias. Então, eu acho muito difícil. É muito complicado porque exige muito tempo da gente, exige que a gente seja perfeita. Hoje em dia, o que eu percebo é que a sociedade cobra que a gente seja perfeita em tudo, né? Ninguém pode falhar nunca. E aí, se você deixa de acertar em alguma coisa ali, você já é criticado por isso, por aquilo, tem muito da culpa. Né? Tanto a culpa de eu sou mãe, resolvi, vou me dedicar só a ser mãe. Sim. Você vai ser culpado porque você resolveu não focar na sua carreira. Sim. E o contrário também acontece. Então, assim, a gente é muito, muito, muito cobrada como mulheres de sermos perfeitas em tudo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vejo sempre em redes sociais, que eu acho que faz muito sentido, que a sociedade espera que a mãe viva como se ela não trabalhasse e espera que ela trabalhe como se ela não fosse mãe. Exatamente. Como que é pra ti, Carol? Então, Marcela, você sabe, eu ainda não sou mãe. Tô com 41 anos, recém-completados. E realmente foi uma sucessão de escolhas na minha vida postergar essa maternidade. Em alguns momentos veio o desejo, acho que a hora é agora. Mas eu confesso para vocês que mais veio o desejo pela pressão da sociedade. Sim. A gente é muito... quem ainda não tem filhos é muito julgada como egoísta, como insensível. Então, eu escuto até de funcionárias, ex-funcionárias minhas, já escutei em alguns momentos, de falar, poxa, vamos fazer isso, tem que entregar tal coisa. Você não sabe, porque você não é mãe. Você não sabe como na vida não é difícil e tudo. E eu sempre falei para essas pessoas, falei, olha, isso são escolhas, né? A gente tem que continuar entregando o melhor que a gente pode entregar. E o fato de eu não ser mãe não minimiza as minhas lutas, as minhas escolhas e também não torna a minha vida mais fácil, né? Exatamente, você tem um monte de coisa, você toca muitos projetos, não é porque você não é mãe que você não tem ali um monte de outras obrigações, de outras coisas. Ainda mais, você fala que não é mãe, você é mãe de centenas, né? Porque a Carol é ongueira, então esse tempo que você se dedica a outros projetos também é muito importante, porque faz você ser quem você é, né? E eu admiro muito, viu, Carol? Como psicóloga, eu admiro muito mulheres que decidem não ter filhos, né? Porque, assim, eu acho que para você decidir ter um filho, você realmente precisa falar assim, não é só querer. E não é porque o outro quer. É isso que eu falo, gente, não é um filho, é um ser humano que você está colocando na Terra, né? Então, você precisa abrir mão de muitas coisas. E você precisa estar realmente preparada para dizer, não, eu quero ter um filho porque agora eu estou preparada para isso, né? Eu fui para o Rio de Janeiro agora, num congresso, e o autor, ele escreveu um livro assim, cabe um filho na sua vida? Você está disposta de abrir mão da sua própria vida em muitos momentos por um filho? Né? E não é só querer, né? Realmente. Porque assim, eu passei o final de semana inteiro agora no campeonato de tênis, embaixo de 40 graus. Eu não tive tempo no salão, não tive tempo nada. Porque realmente eu precisei abrir esse tempo. Então, eu preciso criar esse ser humano, eu preciso estar lá com ele, né? E muitas mulheres chegam e falam assim, eu tive filho porque... meu marido queria, eu tive filhos porque a minha mãe não parava de mexer o saco, enfim. E as crianças estão aonde? No consultório. Porque estão com depressão, com ansiedade, né, com vários outros tipos de transtornos psiquiátricos. Então, eu sempre digo assim, você está preparado? Você acha que realmente é isso que você quer para sua vida? Se não, tá tudo bem, né? Você não vai ser menos mulher por causa disso, você não vai ser... não vai ser uma pessoa de sucesso ou valorizada porque você não tem filho. Muito pelo contrário, né? Então, por isso que eu falo assim, eu admiro a mulher que toma a decisão. Agora não é o momento, eu vou esperar o meu momento,
né? Então, E isso traz também essa ideia de que se eu não tomei essa decisão é porque eu não tô preparada para me doar para o outro, porque eu não quero abdicar da minha vida pessoal para criar um outro ser. Mas a Marcela conhece um pouco mais da minha vida e sabe que a minha vida é uma sucessão de escolhas de sobrevivência mesmo, sabe? E não caberia um filho naquele momento. Então, assim, eu escolhi. Agora, eu falo sempre do princípio da aeromoça, né? Colocar primeiro a máscara de oxigênio na gente e depois no outro. Então, a minha família precisava que eu colocasse uma máscara de oxigênio para apoiar a minha mãe, para apoiar a minha irmã. A gente é imigrante de Rondônia. Chegamos aqui, assim, passando muitas dificuldades. Então, eu precisava do meu estudo para conseguir sobreviver, para conseguir sustentar minha mãe, né? Então, eu acabei me dedicando a outras formas de maternar. Hoje, a minha mãe é 100% provida por mim e pela minha irmã, né? Então, a gente teve essa inversão de papéis desde muito novinhas, desde adolescentes, de não só financeira, mas do cuidado mesmo, né? De orientar a própria mãe, assim, essa inversão de papéis acabou me tirando um espaço de uma maternidade propriamente dita, porque a gente passou a maternar minha mãe, de uma certa forma, a maternar o nosso pai também, né? E uma outra, assim, eu e a minha irmã. Depois disso, acabaram vindo os trabalhos sociais, a dedicação com a ONG, né? Com tantas crianças ali. Então, acho que isso preenchia esse lado meu de dedicação ao outro. E, enfim, as coisas foram acontecendo. E, gente, a gente pisca com 20 e acorda com 40. Né? O olho tá fechado. Também temos. Eu acho que isso é assim, você tinha, naquele momento você estava você precisava dedicar o seu tempo para aquelas pessoas que estavam ali do seu lado. E eu acho isso muito louvável, porque assim, é você reconhecer que não, agora não é o momento. Isso é muito... Porque ela podia ter tido um filho, tá? No meio dessa confusão toda, entendeu? Ela já criava a mãe, criava a filha, criava o irmão, criava todo mundo, a irmã, todo mundo, e ótimo, vamos lá. Tá todo mundo no meio misturado. Mas seria um atropelo, é o que você falou. Possivelmente eu não me dedicaria nem bem a mãe, a irmã, nem a produção. Eu digo que a mulher, em algum momento, ela tem que desacelerar pela maternidade, né? Enquanto advogada familiarista, há 16 anos, eu lido muito com isso no escritório. Quem é mãe precisa desacelerar e fazer essa escolha. Com certeza. Eu digo que a natureza não permite muito que a gente escolha já. Sim. Mas nos dá, hoje em dia, com a tecnologia, com as possibilidades da maternidade, a possibilidade da gente escolher, né? Olha, eu vou desacelerar no começo da minha carreira, né? E vou me dedicar a isso. E daqui a pouco eu volto com tudo. Ou eu vou desacelerar e vou me dedicar a isso, e aí eu tô fazendo escolhas até que juridicamente tenham um impacto relevante. Ou eu vou forçar aqui, apertar, que nem a Marcela fala, eu me dou o direito de trabalhar, eu sou notívaga, trabalhar a madrugada inteira, de domingo a domingo, porque daqui a pouco eu vou desacelerar. Então eu vou juntar aqui um patrimônio emocional, um patrimônio financeiro, familiar e tudo, e aí eu vou falar, ufa, agora eu consigo desacelerar e eu vou olhar para isso com a maturidade que eu acredito que eu preciso. E com certeza seus filhos colherão bons frutos de tudo isso. Tomara. E não tem regra, porque aqui você casou e depois teve filhos, né? Eu sempre desenhei a minha vida, né? Eu falo que eu montei uma escadinha da vida, onde eu coloquei tudo que eu queria. E eu fui buscando isso, né? Então, eu tive uma infância muito difícil, onde o estudo era prioridade, tá? Meus pais não puderam estudar. Então, eles tiveram que abdicar do estudo para que os irmãos, enfim, pudessem ter uma faculdade. Então, meu pai sempre, ele colocava para nós que o estudo era o principal. Então, com 15 anos, eu vim para Campo Grande, né? Minha família não é daqui, para estudar. Então, mas eu sempre falava assim, bom, com 30 anos eu quero ter filhos. Então, eu fiz a minha vida acontecer. 17 anos, já estava na faculdade e fui indo. Porque parecia que eu estava subindo aquela minha escada, né? Então, casei, fui ter meus filhos. Logo depois de um ano e pouco, tive meu primeiro filho, com 30. E quando eu tive meu filho, eu tinha formado com 21 anos. Então, com 30, eu já estava no auge. Eu estava com 3 especializações na minha área, 4 especializações. Eu sou especialista só em criança e adolescente. E eu, sim, estava lá, já, tipo, onde eu queria estar. E eu falei, bom, eu sou muito boa no que eu faço, né? Em relação de poder orientar os pais,
sobre criança e adolescente. Então, eu preciso também colocar isso na minha casa, em prática, né? Aquela história do ferreiro, casa de ferreiro, espeto de pau, não podia existir na minha vida. E aí, eu falei, bom, e aí o que eu fiz? Eu fui desacelerando. Eu realmente dei alta durante 9 meses para praticamente todos os meus pacientes, fiquei com o mínimo possível, para quando o meu filho nascesse, eu pudesse ter um tempo com ele. Deu 1 mês, o meu pai me ligou e falou assim, Andréia, volta a trabalhar, pelo amor de Deus, que ninguém te aguenta. Entendeu? Porque eu trabalhei desde meus 7 anos de idade, né? Eu sempre trabalhei no comércio do meu pai, porque quem ajudava meu pai era nós, eu e minhas irmãs. Então, eu nunca fiquei sem trabalhar, nunca. Na faculdade eu vendia pijama, eu vendia doce, eu fazia nananã, eu sempre me virei. Minhas especializações eu paguei indo na 25, comprando bolsa, comprando coisas para vender para os outros, para poder ter o dinheiro para poder fazer as especializações fora. Então, meu pai falou, filha, volta a trabalhar que você tá surtando todo mundo, ninguém te aguenta. E aí eu voltei a trabalhar com 1 mês. Eu não tenho dúvida de que essa seria eu também. E aí foi assim, eu falo pra você, os 6 primeiros meses do Nick foram muito difíceis, sabe? Porque ele tinha alergia à proteína do leite, então ele chorava muito, eu passava a noite em claro praticamente. Foram assim, só que dali eu tomei uma decisão que eu precisava mudar o meu estilo de vida, sabe? Eu precisava realmente mudar como pessoa. E aí eu continuei trabalhando, porque eu não conseguiria parar de trabalhar. E eu fui mudando, né? Então, não abria mão do meu exercício físico, eu não abria mão de comer bem, eu não abria mão de dormir bem. E, ao mesmo tempo, tinha uma criança ali onde eu podia discipliná-la, né? Criar hábitos nela que fossem saudáveis. Então, assim, se eu falar pra você, por isso que eu falo pra você que foi muito difícil conciliar os dois. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu amo o que eu faço, né? Eu não consigo me imaginar a minha vida sem o meu trabalho. Mas eu também não consigo imaginar a minha vida sem meus filhos. Então, eu sempre precisei dividir o tempo entre os dois. E eu sempre... realmente até hoje, tá? Eu deixo no inglês, corro, atendo. Aí eu pego eles no inglês, levo pro futebol, corro, atendo. E aí eu vou indo nessa loucura, que tem dia que eu sento, às vezes o paciente fala assim, André, ainda são 10 horas da manhã, você já fez tanta coisa já, né? E assim, dá certo. Mas é aquilo que você precisa realmente ali, né? Eu não tenho que cuidar da minha mãe, eu não preciso ter as outras preocupações, né? Então, a minha vida realmente é meus filhos e meu trabalho. Então, a gente acaba dando conta, tá? Mas é difícil. Vai muito, eu acho, que da circunstância de como as coisas acontecem, Isso. do que é combinado em casa também, né? Isso. E a questão da gente tentar não se culpar. Porque, agora falando sobre um exemplo, o Luiz veio de surpresa. Foi assim, oi, eu tava no meio da faculdade, Sim. tô grávida. E aquilo ali foi uma coisa que mudou a nossa vida. Eu saí de casa com 9 anos. Sim. Então, eu não tive os meus pais no meu dia a dia. E eu falei, quando eu gravidei, eu falei, Rafa, eu não quero trabalhar esse primeiro ano, tudo bem. Você não, beleza, segura as pontas. E aí, a gente foi criando o Luiz. Eu tinha um preconceito com questão de babá. Hoje em dia, Isso caiu por terra, inclusive. Aliás, cai pra quase toda mãe, né, que eu acompanho. Eu paguei a língua. Na verdade, assim, eu não tenho babá, eu tenho de vez em quando uma pessoa que me ajuda, mas é muito importante. Só que o fato de ter tido o Luiz muito nova, eu tinha 21 anos quando eu engravidei. Sim. Eu precisei... eu não tinha minha vida planejada igual a sua. Eu vou ter isso aqui, isso aqui. As coisas na minha vida, elas acontecem. Elas vão acontecendo. Sim. As coisas vão acontecendo e eu vou vendo elas acontecerem. E aí, isso me fazia me sentir culpada, porque eu não tinha o sucesso que outra pessoa que ali não tem filhos está tendo. E eu falava, cara, mas por quê? E aí, depois de muito tempo trabalhando isso na minha cabeça, eu entendi. Eu escolhi isso também. Hoje, os meus filhos, os 2 estão grandinhos, né? O Luiz tem 9, a Manu tem 6. E eu consigo ver os frutos da gente ter se dedicado para eles. Eu também comecei a trabalhar depois, né? Porque, enfim, a vida vai pedindo que a gente trabalhe. Mas a minha prioridade são as crianças. Então, eu falei, cara, tudo bem. Agora os meninos estão grandes, agora eu consigo lançar um podcast. Gente, e são só 11 anos, tá? Você cria seu filho durante 11 anos. 11 anos, você precisa, sim, sentar, assistir ele jogando tênis. Até os 11 anos, você precisa realmente abrir mão de muitas coisas para você estar ali. Mas depois... ele vai ter a vida inteira. O que você ensinou ali no começo, aquilo ele vai levar para a vida dele, sabe? Então, muitas mães falam assim, eu preciso abrir mão da minha vida. Não, abra mão de 10 anos da sua vida. Que é o essencial. Abra mão, né? Adapte a sua vida naquele mas é que tem mães assim que acham... acham... como prioridade isso, ali. tem ali aquele momento, sabe? Às vezes, eu não vou fazer minha unha,
Mas eu vou assistir meu filho, eu não vou... Eu posso levar meu filho todo dia na escola, eu vou acordar mais cedo para levá-lo na escola antes de eu entrar no trabalho. Então, essa questão, são só 10, 11 anos, 12 no máximo, ali acabou a infância. Gente, ela me deixou agora tão feliz, eu não sabia disso. 12 anos acabou a infância. É. Aí ele não quer mais ficar com você. Ele não quer mais que você assista as coisas. Ele não quer mais que você dê beijo na frente da escola. É real. O Luiz tá com 9 agora. Aí eu chego, ele sai, mãe. Eu falo, meu Deus, tá virando adolescente. Você não precisa mais ficar na festa infantil. Você entendeu? Ele já pode ficar sozinho. Você já deixa, já manda, já Agora, fica. não que você não vai estar presente em outros momentos, deixar de buscar, deixar de levar. Eu acho que isso é, enfim. Mas ali, naquele momento, você já não é mais tão essencial. Sabe? Não é mais, Você vai ser aquela pessoa que vai estar nos bastidores. Eu sempre falo assim, eu gosto de imaginar a maternidade como se a gente fosse um porto seguro. E nossos filhos são os navios. Então, eles vão embora. Vai chegar uma hora que eles precisam estar ali no porto. Depois, eles vão embora. Né? E você vai ser o farol. Né? A hora que ele precisar, você acende seu farol, que ele vai saber o caminho e vai voltar para casa. Então, assim, não é a vida inteira. Ai, que É lindo muito pouco isso. tempo. Tá vendo? Achei lindo. Você comentou que tava pensando se adotaria ou não. Na verdade, assim, em 2000, a pandemia foi 2020, eu sempre me 2020, perco, né? E em 2019, a gente resolveu lá em casa passar por um processo de FIV, né? De fertilização. Veio aquele desejo, eu confesso que muito pela pressão natureza também, Sim. né? Porque eu falei, cara, o Tempo negócio tá é o seguinte, passando. eu quero ter casa cheia, eu gosto, né, de casa cheia, de ceia de Natal, eu gosto muito disso. Falei, isso aqui o tempo tá passando, vai dar ruim pra mim, daqui a pouco eu acordo com 50, acabou. E vou ter, porque eu digo assim, ainda não me sentia naquele momento. Eu queria Sim. fazer uma transição profissional, abrir Sim. meu próprio escritório, eu queria fazer o mestrado, eu queria algumas outras etapas que eu Sim. havia programado, assim, antes de dar essa pausa, porque eu sei disso, que eu realmente me dedico muito a tudo que eu faço para Sim. funcionar. Sim. Eu sei que eu vou me dedicar muito, e aí, se as outras coisas não estiverem solidificadas, elas vão acabar ruindo. E eu não tenho a opção de ruir, Sim. né? Porque eu, realmente, além de mim, a minha família depende de mim. Então eu falei, bom, mas vou ter que dar um jeito, vou ter que encaixar isso aqui agora. E aí começamos um processo de fertilização, até devido à idade, né? Eu já estava com 38, 39. E até falei, o meu médico falava, olha, não se frustra, tenta não colocar isso. Eu falava, doutor, tá tudo bem, assim, minha vida já é maravilhosa, né? Se for da vontade de Deus, vou ficar super feliz. Se não for, vida que segue, né? Vamos pensar depois. E não funcionou. Não funcionou a primeira tentativa, a segunda, a gente quase finalizou a segunda, mas também não funcionou. E aí, eu passando por todo aquele processo, a gente passando por todo aquele processo, eu comecei a olhar para aquilo e falar, cara, isso não tem a ver comigo. Eu acho que, de novo, eu estou cedendo a uma imposição social, familiar, né? Eu falei, esse processo não bate com as minhas agendas pessoais. Eu realmente faço trabalhos sociais desde pequena. A mamãe passou isso pra gente. Há 16 anos, há 15 anos, na verdade, um grupo de amigos nossos montou uma ONG, que é a Associação Amigos de Maria, e eu faço parte da diretoria na última década. Então, eu olhava para toda a minha construção enquanto pessoa, enquanto ongueira, enquanto uma mulher, uma advogada familiarista que vê tantas crianças passando, né, pela falta ali de afeto, por tantas coisas. E lá na ONG a gente faz reuniões mensais assim com as famílias, e eu sou chamada de Nazaré Tedesco, porque eu me apego às crianças, sério. E eu já cheguei a entrar em sofrimento. Há muitos anos atrás, eu me apeguei muito a uma bebezinha, ela tinha ali uns 4, 6 meses, eu lembro dela, até me emociono. E eu me apeguei muito, muito, muito. Eu falei, gente, essa família, a mãe tinha 14 anos. Eu falei, essa família não tem condições de criar essa criança. Sim. Essa criança merece, sabe, uma oportunidade, uma vida mais organizada e tal, porque realmente a família era muito desconstituída ali.
Só que daí eu acabei me cedendo, ficando vulnerável e me apegando demais àquela criança. E aí eu falei para as amigas da ONG, eu falei, gente, dá uma olhada para nossa assistente social na época. Dá uma olhada na situação da família, às vezes é o caso, né? Eu vi a mãe muito perdida, 14 anos, imagina. Falei, dá uma olhada, às vezes, né? O que eles pretendem fazer com essa criança? Não tinham nem como se alimentar na época. Graças a Deus, nossas famílias assistidas não têm mais situações tão limítrofes, mas aquela estava numa situação muito vulnerável. E aí a mãe da adolescente, a avó da criança, falou para nossa assistente social, fala para ela por preço que eu dou, que eu entrego. Meu Deus. Falar o preço que eu entrego. E aquilo mexeu tanto comigo, eu fiquei tão triste, tão chocada. E eu falei, cara, eu não posso comprar uma criança, né? Não dá. Mas aquela dualidade, né? De um lado, o afeto por aquela criança e o pensamento, eu não posso deixar essa criança nessa família que tá topando vender a criança, que tá oferecendo ela como mercadoria. A assistente social fez todo o trabalho que a gente faz, orientou, olha, vamos dar um apoio, ou entrega para adoção, né, e tal. E aí eu tentei desapegar, mas eu confesso que em alguns momentos eu pensava, eu vou pegar essa criança, eu vou sumir daqui. Eu vou mudar a minha vida, eu vou sair de Campo Grande, eu vou largar a ONG, eu vou largar a advocacia. E, enfim, eu já tinha até nome para criança. Quando eu passei por esse processo da FIV todo, eu falei, gente, eu tenho um afeto tão grande para dar, né, para essas crianças que a gente trabalha. Tem tanta criança já prontinha aí, esperando, ou para uma adoção tardia que ninguém quer, porque as pessoas colocam tantas condições, e eu respeito, eu acho que é o planejamento que você fez, né? Mas, assim, tem tanta criança que não entra nesses parâmetros, nesses perfis. Falei, eu acho que isso aqui não combina comigo. Eu estou passando por uma situação, eu não me vejo e eu não tenho a necessidade de engravidar, de passar por todo esse processo para identificar que essa criança é minha, né? Até porque eu tenho uma formação espírita, acredito mesmo que Deus vai mandar. E eu falei, eu não vou mais fazer isso. Combinamos em casa, eu falei, tá tudo bem? Vou partir para uma adoção. E agora a gente vai começar os cursos aí para adoção e se preparar para esse processo. Agora, cuidado, hein, Carol? Já vi muita gente adotar e depois engravidar. É? Não vai acontecer. Muitas. Não Ela vai- adota e aí depois parece que relaxa, fala assim, olha, tipo, né? Não já vai acontecer, eu tenho o direito da escolha, então e aí, não vai acontecer. E aí acaba grávida e às vezes vem até gêmeos, tá? Já vi muito isso. Deus o livre. Mas eu quero... A gente tá agora no momento de escolher, tentar, ok, vamos pra FIV, vamos. Vamos pra adoção? Vamos. Mas agora a gente não tá conseguindo acertar muito a faixa etária. O meu desejo, enquanto mulher, é uma adoção tardia. E eu sei do impacto disso, porque dentro do escritório a gente lida demais. Sim. Eu sei que vem com várias questões, porque é uma fase de formação da criança, né? Ela passa por tantos traumas, por tanta violência. Então, ela vem com questões psiquiátricas, psicológicas, talvez irreversíveis até, né, Andréia? Mas sabia que também, aí vem muita questão, o bebezinho também vem. Porque muitas coisas, hoje em dia é comprovado, né? Até tem um estudo da epigenética que estuda muito o DNA, estuda muitos transtornos psiquiátricos em relação a isso. Então, hoje a gente carrega, tá na nossa carga genética, muitos dos transtornos psiquiátricos, mas também, quem foi essa mãe? Essa mãe usou drogas? Ela usou, né? O que ela fez durante a gravidez? Isso tem um impacto ela muito passou, grande. né, também. Porque, para pensar, com 4 dias... Teu sistema nervoso central já está sendo formado. Você nem sabe que você está grávida. Com 4 dias de gravidez. Você entendeu? Então, assim, qualquer coisa que você usar ali, aquilo vai ter um impacto no sistema nervoso central da criança, na formação daquela criança. Então, assim, é relativo, né? Eu acho agora o que acontece. Graças a Deus, existe... A medicina está muito avançada, a psicologia, a psiquiatria. Então, assim, toda criança, a gente consegue amenizar os danos do futuro, né? É só que vem com uma carga de amor muito grande. Porque você vai ter que realmente amar tanto aquela criança, né? A ponto de realmente fazer os melhores tratamentos, buscar ajuda, sabe? Então, aonde eu vejo que surte o efeito da terapia, do remédio, não é na família que tem a maior condição financeira.
Não é aquela que teve um filho só para dedicar toda a atenção para ele, mas aquela mãe, aquele pai que realmente ama tanto aquela criança ao ponto de buscar ajuda, de querer procurar ajuda para ele mesmo. Né? Então, é um todo, assim. Então, não é a questão, tipo, se vai adotar com 10, com 15, com 4, com 3. É indiferente. Vai depender muito da sua dedicação, muitas vezes, né? De buscar o melhor para aquela criança. Eu acredito nisso. E combina com os meus valores, com as minhas agendas, com as minhas questões. Acho que faz muito mais sentido para mim do que a necessidade de passar pela gravidez em si. Eu realmente quero ter essa oportunidade de encontro e de troca de amor, assim, né? Acho que a criança salva a mãe e a mãe salva a criança e a gente vai criando esse círculo. Eu acho que a partir do momento que você tem um filho, né? E você começa a pensar realmente, não é questão de dedicar tempo, mas a pensar na formação daquele serzinho, sabe? Você ser generoso o suficiente, né? Para pensar nele, para poder fazer tudo por ele, para que ele possa, não é tudo de dar tudo, né, que o dinheiro pode comprar, mas para que ele possa se tornar uma boa pessoa, né? Essa questão do Instagram eu acho muito engraçado. Esses dias eu vi um assim: procura-se pessoas boas para trabalhar nesse cargo. Eu falei, gente, tipo, só boas pessoas. Ela não tá procurando alguém que seja um bom profissional. Né? Não precisa ter técnica, não precisa ter nada, pode ser bom. Tá bom, entendeu? Ela tem que ser boa, ela tem que ser generosa. Né? Eu acho que isso que é importante. Ai, que bom. Vamos deixar a Marcela vir com a gente. Eu tô adorando o papo de vocês aqui. Eu tava me perguntando sobre os julgamentos que a gente vive com relação à maternidade, né? A gente acabou já falando um pouquinho mais, assim, como que é pra você que já tem filhos? Você sente que existe um julgamento com relação a eu sou mãe, então te olham diferente porque você é mãe em algum aspecto? Me olhavam diferente quando eu era especialista em criança e adolescente, tá? E não tinha filhos. Imagina eu, familiarista, não tenho filhos, eu falo, não faça isso com seu filho. Quem é você pra me dar conselhos? Os pais viravam pra mim assim, falavam assim, doutor, isso nunca vai dar certo. Você não sabe porque você não tem filho. E assim, eu tava na minha terceira especialização. Todas eu fiz USP, né? Eu fui pra fora. Eu fazia supervisão com uma das melhores psicólogas que tem nesse ramo, né? Em São Paulo. E aí, não, mas a senhora não tem filho, a senhora não sabe o que é isso. Né? Então, vamos introduzir uma rotina, a criança precisa de rotina, que isso gera segurança. Como ter rotina? Né? Então, eu acho que tinha um julgamento mais quando eu não tinha filhos do que hoje, como eu tenho filhos. Mas o que eu sinto, Andréia, né? Eu, como pessoa, me pressiono, né? E muitas vezes eu penso assim, poxa, Andréia, relaxa, calma. Eu tenho que sempre ser a pessoa que tem resposta, aquela pessoa que sabe o que vai falar, aquela pessoa que está na frente da escola esperando o filho e tem uma postura, né? Não tá de qualquer jeito. Parece assim, porque a profissional e a mãe, muitas vezes eu não consigo separar, sabe? Então, eu acabo me cobrando muito em relação a isso. Então, às vezes, esses dias, né, foi até um sarro. E eu conto para meus pacientes, né, as minhas presepadas para dizer, tá vendo, eu não sou perfeita. Tava no carro levando as crianças no inglês, aí num trânsito, aí eu virei e falei assim, aí uma mulher não deixou eu passar, falei, fiz assim pra mulher, né, poxa, não deixa eu passar, que saco, não. Aí as crianças do meu lado, eu olhei e falei assim, e não façam isso, o que a mamãe fez é muito feio, vocês não podem fazer isso, a mamãe que tá errada, e xingando, né, a pessoa na minha cabeça, assim, sabe, porque ao mesmo tempo, assim, então essa cobrança, sabe, de você estar sempre se policiando, então assim, eu acho que vem muito da minha parte. Uma sabe? coisa, André, que eu faço questão de falar pros meus filhos, e eu adoro isso. Mamãe não é perfeita, eu não sou perfeita. Gente, eu grito com as crianças, tem dia que você fica assim... Os pais perguntam isso pra mim. E aí eu falo, olha, a mamãe errou, me desculpa, não é certo. Mas a mamãe, a primeira vez que a mamãe tá tendo um filho de 9 anos, é a primeira vez que a mamãe tá tendo uma filha, uma segunda filha. Pra mamãe, a mamãe também tá aprendendo. Isso. E eu acho engraçado que às vezes eu erro e aí eu me cobro. Aí eles falam, mamãe, tá tudo bem, ninguém é perfeito. Isso. Aí eu falo, eu ganhei na vida. Isso mesmo. Venci, deu certo. Tá Venci, deu certo. Porque eles entendem que a gente... porque eu não quero que eles se cobrem pra ser perfeito. Porque a gente se cobra, né, pra ser perfeito. Então, que eu não... Pelo amor de Deus, que eles não sintam que eles têm que ser perfeitos. Porque ninguém é. Mas eu vou gerar traumas dos meus filhos. Isso. Com certeza. Isso, e eu falo, gente, vocês têm uma poupança só pra pagar terapeuta quando vocês precisarem. Entendeu? Porque por mais que a mamãe tente fazer tudo certo com você,
tudo certinho, vocês vão precisar de terapia em algum momento, porque em algum momento eu vou ser a bruaca, eu vou ser a chata, entendeu? Não tem, eu sempre falo pras mães, calma, agora você é a bruaca, agora você não é a mãezinha linda, porque quando chega com 15 anos a gente é a pessoa mais chata da face da terra, né? Mas você falando muito nessa questão de não ser perfeita. O que eu ensino pros meus filhos é sempre o quê? Desculpa. Então toda vez que eu gritei, que eu perdi a cabeça ali em algum momento, eu chego pra eles e falo assim, filho, você me desculpa, a mamãe errou. O que a mamãe fez com você não foi certo. Como a mamãe falou com você não foi certo, né? Mas o que eu tento muito, quando eu percebo que eu estou com raiva, que eu estou sentindo algum sentimento negativo, ruim, eu digo pra eles, a mamãe não está bem, tá? A mamãe está com raiva. Deixa a mamãe ficar quieta um pouquinho, daqui a pouquinho a gente conversa, sabe? Então eles já sabem, às vezes eu tô no carro dirigindo ali meio tensa, e eles, mamãe, mamãe, conversando, né? Juro, e as perguntas é assim, só o Google vai saber responder, sabe? E aí eu falo assim, filho, agora não. Tipo, a mamãe tá preocupada com o trânsito, tá em muito carro. Dá só um tempinho pra mamãe? Aí eles, tá bom, mamãe. Sabe? Então eles entendem. Então isso que eu ensino muito pros pais. Não que você não vai perder a cabeça, não que você não vai errar, não que você não vai gritar com seu filho, né? Mas que você consiga entender as suas emoções. Nomear os seus sentimentos, eu mando muito né? pais, mães pra terapia. Vai aprender a lidar com as suas emoções, nomear suas emoções, você entende? Então, para que você seja um adulto saudável, criando crianças saudáveis também, né? Então, meu filho com 3 anos, o sentimento que ele falava era frustração. Ele já chegava e identificava, porque eu ensinei para ele desde pequenininho, né? Porque ele queria uma bolacha no momento que não podia. Eu falava, filho, você está sentindo frustração. Isso é normal, você vai sentir muitas vezes. É o sentimento que a gente mais sente na vida, né? E que bom que você está reconhecendo. Então, assim... mas eu conseguia reconhecer nele porque eu percebia que eu também sentia. Né? Quantas vezes eu me sentia aquilo lá? Então, existe uma cobrança, eu acho que muito mais nossa como mãe, tá? Dessa perfeição que não existe, né? E eu tô lendo um livro que até eu leio com as crianças infantil, que fala assim, a menina que carregava pedras. Fala muito sobre isso, como nós, mulheres, carregamos uma mochila de pedras o tempo todo. Porque a gente acha que a gente precisa ser perfeita, sendo que a perfeição não existe, né? Buscando que a gente tem que ser mães perfeitas, eu não posso gritar, eu não posso estar triste, eu não posso, né, não estar, né, falar pro meu filho, eu tô com sono, tô cansada. Isso não existe, eu tenho que estar lá fazendo o trabalho mais lindo de... Tem essa questão, né, essa disputa de mães, quem faz o trabalho mais bonito de ciência, quem faz o trabalho mais bonito, não. Então, assim, eu acho que vem muito nosso, como mulher, sabe? Não é tanto só da sociedade, eu acho que muito mais nosso. Mas eu acho que isso vem da sociedade, né? Não é algo que... E eu acredito, quando eu penso numa maternidade, numa idade mais madura, eu penso que essas coisas também dão uma acalmada. Eu fico feliz, assim, de falar, cara, que bom que eu resolvi esperar, né? Porque eu acho que essa angústia, porque, gente, eu com 25, com 30 anos, eu era cobrança em pessoa, né? Eu era uma máquina que tinha que fazer. Eu ia me atropelar, eu acho que eu não ia conseguir lidar. E a opinião das pessoas, o julgo do outro, pesava demais para mim. Agora eu sou uma mulher que tem um histórico de terapia, permaneço em terapia. Então, consegui nomear as minhas emoções, consegui lidar com algumas coisas. Você sabe que a minha terapeuta falou uma coisa que ressignificou tanto para mim, já tem mais de ano que ela falou isso, e mudou muito a minha forma de ver a minha mãe dentro das questões que eu levava para ali. Ela falou para mim um dia, Carol, a sua mãe, o único papel da vida dela não é ser sua mãe. A sua mãe é filha do fulano, é filha da Beltrana. A sua mãe é a mãe da Suzana, sua irmã. A sua mãe é uma profissional que tem as decisões dela, que se frustrou. A sua mãe é a ex-mulher do teu pai, que tinha os sonhos dela, que não funcionou, que não deu certo. Ela é uma mulher que se apaixonou de novo ou não. Ela tem tantos papéis na vida, não se superlative. Ser sua mãe é só um dos papéis da sua mãe. Então, é natural que ela, né, esteja, às vezes, envolvida com outras emoções desses outros papéis. É natural que ela tenha vindo com uma carga do pai e da mãe dela, né, que isso tem reverberado em você, porque ela tem várias outras coisas. E até desde lá eu comecei a olhar minha mãe muito dessa forma, assim, silenciosamente. E às vezes ela faz alguma coisa, eu falo, lembra que essa aí é a Persília, filha
do Vivaldo. Ela foi criada para ser mimada, ela foi criada para ser assim. Ela não é a Persília, sua mãe. E é bacana isso. Então, imagina que se eu já tenho esse pensamento com a minha mãe, acredito que eu vou ter também no exercício da minha maternidade, né? De dizer, calma, tá tudo bem, você tá nervosa porque não deu certo alguma coisa no trabalho. Vamos organizar isso para lidar com Tem dia que eles falam assim, mamãe, vamos brincar? Eu falo assim, filho, agora não. A mamãe ficou com você até agora, mas a mamãe precisa, tipo assim, às vezes o celular tá com mais de 100 e poucas mensagens. Agora a mamãe precisa sentar e responder essas mensagens, né? Eu preciso parar agora e responder, porque agora a mamãe tem que dar satisfação para os pais, os pacientes, enfim. Então até agora eu estava com você. Então agora eu não vou brincar. E não é só o trabalho e a mãe, né? A minha sócia, a Glau, a Marcela conhece muito também. Eu acho ela fantástica, assim, no diálogo com as crianças. Acho ela uma puta mãe. E ela, às vezes, a gente chega na casa dela para fazer um churrasquinho de amigos e os meninos estão lá no meio e a gente conversando. E o Antônio é super fofoqueiro, né? O mais velho dela. E ele fica assim, mãe, mas o que não sei o quê? E aí ela chega e fala, meus filhos, a gente brincou o dia inteiro. Agora a mamãe está recebendo os amigos. Isso. E a mamãe quer dar atenção pros amigos. Isso. Então vocês vão brincar no quarto de vocês. E amanhã a gente brinca de novo, amanhã a gente conversa, porque eu quero ficar com os meus amigos. Isso. E aí, esses dias, um dos meninos, eu não lembro qual, ainda fez uma cara, ela falou, você não brincou com seus amigos? Sim. Você brincou no condomínio com seus amigos, você se divertiu, agora é a minha hora de me divertir. Sim. Senta lá um pouquinho. Mas e colocar isso. Então, assim, quando as crianças iam pra academia, eu ia pra academia, as crianças, eu precisava levá-los comigo, eles ficavam sentados, esperando, entendeu? Sentados, esperando. E eu fazendo meu exercício. Eles nunca foram crianças de ficar pulando. E as pessoas sempre ficaram impressionadas, porque eles não levavam iPad. Né? Então, quando a gente vai pra Disney... quando eu fui pra Disney com as crianças, então tinha um momento do parque, onde a gente brincava em todos os brinquedos. E agora falava, agora a mamãe vai no outlet e vocês vão esperar a mamãe. Eles sentavam e esperavam. Então, assim, eu acho que, na verdade, vem tudo da criação. Né? E você entender e ensinar pro seu filho desde pequeno que você não é só a mãe dele mesmo. Né? Realmente, você tem outros papéis. E aquilo que nós estávamos falando sobre emoções, mas mostrar também o seguinte, o que o outro faz, o que o outro espera de você não te pertence. Não te pertence. Isso é você libertador. Entendeu? É libertador. Né? Aí muitos pacientes falam assim, digamos assim, a Marcela me dá raiva. Não, a Marcela não te dá raiva. Você permitiu sentir raiva da Marcela, porque a emoção é sua, o sentimento é seu. Então, lide com suas emoções. Né? Então, por isso, muitas vezes fala assim, mas a sociedade cobra que a gente tenha filha. Não. Depende, você tá levando pra você? Tá levando pra você, bom, enfim. Eu fico imaginando como que você deve se sentir cobrada. Porque imagina um filho da Andréia se jogar no chão do shopping e fazer birra. Não, isso não existe. Tipo assim... Ela vai virar o quê? Eu vou virar um grande isso aí, eu falo pra ele. Filho de psicóloga infantil faz birra. Em psicologia infantil fez uma birra. Tanto que eu brinco com eles. Falo assim, filhos, vocês são minha propaganda. A minha propaganda. Mas assim, graças a Deus, isso que eu falo pra você. André, eles nunca se jogaram. Sim. Uma vez na ReHap, queria um brinquedo e fez um escândalo. E eu fiz aquilo que eu sempre ensinei pros pais. Eu disse pra ele, não, você não vai ganhar brinquedo. A gente veio aqui pra comprar um brinquedo do seu amigo. Se você quiser me acompanhar pra escolher o brinquedo do seu amigo, ok. Se você não quiser, eu não trago mais você. O que você decide? E virei as costas e saí. E ele saiu atrás. Uma vez naquele shopping chiquérrimo lá em São Paulo, tem uma rampa, acho que é o Iguatemi ou cidade... Não, acho que é o Iguatemi. E aí eles corria. Subi e desci aqui lá. E aí eu cheguei no segurança, falei assim, moço, dá uma chamada naquelas duas crianças ali, por favor. Fala pra eles que não pode fazer isso aqui, porque senão eles vão preso, vão alguma coisa. Eu não sei. Ele falou, mas moça, eu não posso fazer isso, você faz. Eu sou uma mãe desesperada e eu preciso da sua ajuda. Aí ele chegou assim e falou assim, aqui não pode, as crianças na hora andou na mão. Nunca mais eles fizeram isso, gente. Então assim... Não existe isso que eu passo para os pais. Eu tento sempre passar isso no meu consultório. Gente, eu não sou perfeita. Você entendeu? A única diferença é que eu coloco em prática aquilo que eu ensino. Né? Porque, assim, eu quero que meus filhos aprendam. Né? Mas eu coloco em prática aquilo que eu aprendi nos livros. Né? Então, e aí eles falam assim, André, funciona? Funciona. Quando você precisar no shopping, chama o segurança. Eles morrem de medo de segurança. Olha lá, o homem tá te olhando. Tá, mãe? Enfim, você vai ser traumatizado, minha filha. Aí depois a terapia, outra terapia resolve e a gente lida com isso. Porque você também é um ser humano, você também não pode ficar sobrecarregada, né? Por favor, vamos tirar esse peso das nossas costas. E também se pensar demais em não traumatizar, acaba traumatizando. Porque daí você também você vai estar se traumatizando a vida da criança, também. Uma coisa maravilhosa. Tem um livro que é a minha bíblia. O pai sentou ali, eu já dou o livro. Chama-se Limites Sem Traumas.
dar limite pro filho não é gerar traumas. Você sabe assim, ai, não, eu não posso falar não, porque esse coitadinho, meu Gera filho... até segurança, não gera? Super insegurança. Né? É isso que gera os transtornos psiquiátricos. A insegurança, você não dá limite, você não... Eu né? vejo isso no Então, escritório. assim, na verdade, dar limite pro seu filho, mostrar qual é o seu espaço, onde você está, sabe? Então, assim, isso é necessário, isso gera segurança no ser humano. Né? Eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu posso, o que eu não posso. Então, isso ele vai levar pra vida. Eu acho que isso é importante. Aham. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu amei esse debate. Uhum. E eu queria ouvir de vocês como que vocês acreditam que a gente pode fazer pra combater esse julgamento que a gente tem, né? De ser mãe, de ter que viver a maternidade, de ter que viver fases. Como que você adota isso na tua vida, Carol? Como que você hoje se liberta disso? Marcela, eu me liberto disso fazendo terapia. E eu não encontro outro Contrata canal. a colega da Andréia. Eu não encontro outro caminho, porque a sociedade... Às vezes eu até pergunto para minha terapeuta, falo, antigamente as pessoas julgavam tanto? Eu digo, na sua época, minha terapeuta é mais velha, eu falo, na sua época, as pessoas julgavam tanto? Ou não julgavam porque todo mundo cumpria o papel que era esperado e aí tinha menos julgamento? Porque o que eu vejo hoje é, assim, a mulher, principalmente, é claro, cara, ela é julgada por tudo. Ela é julgada se tiver filho, se não tiver, se trabalhasse, se maquiasse, não se maquiasse, se for arrumada, se não for arrumada, se estudar demais. Gente, eu sou julgada por trabalhar demais. Tem sentido? Tem sentido? Eu tive agora 30 dias aí de questões médicas, de doença por conta de pedras nos rins, e tive 2 internações e 2 cirurgias, e foi uma correria. Eu fui julgada por isso. Eu juro. Era difícil a pessoa que chegava para mim ou me mandava uma mensagem e dizia assim, poxa, Carol, tomara que você melhore. Olha, tô super torcendo. Essa coisa de pedra no rim é difícil mesmo. Era assim, também você não toma água, você não se alimenta direito. Você só trabalha? Você trabalha demais. Olha, um dia você vai entender que o trabalho não é tudo. Não, mas o trabalho não é tudo, gente. Eu cuido da minha mãe, eu cuido de 4 cavalos, eu tenho 2 pug, eu tenho um gato, eu sou ungueira, sabe? Eu vou ao centro, eu faço as minhas orações, pelo amor de Deus, eu vou na yoga, eu tento encaixar as coisas da minha saúde, academia, não sei o quê, fazer um exercício. Eu não só trabalho, tenho uma baita qualidade de vida, prezo por isso, me dedico às pessoas que eu amo. Talvez Mas eu seja trabalho. isso que você mostre mais. E por isso as pessoas... Porque ninguém sabe o que a gente faz de verdade, né? Gente, o Instagram... Mas, Instagram gente, é um recorte do recorte. eu preciso ficar, como diz a minha sócia, botando um ovo e sair gritando, né? Claro que não. É claro que o Instagram é um recorte da minha vida, é vida editada. Né? Então, Editada, eu falo pro porque meu a gente filho mostra assim, o que a gente quer. cara de feliz. Mas a gente é julgado por absolutamente tudo, sim, né? sim. Eu tenho uma prima que é muito amada, assim, por mim. Ela mora lá em Natal e ela tem 3 filhos. E a gente tinha uma vida muito parecida de, olha, nós vamos estudar, nós somos de Rondônia. Ó, nós vamos estudar e aí a gente vai fazer a vida. E ela era realmente genial nos estudos, sempre foi muito inteligente. Eu digo que ela é a prima mais bonita e mais inteligente, né, prima? Da nossa geração. Só que aí a vida dela acabou indo por um caminho diferente do meu. Ela se casou, o marido dela é piloto de avião, tinha que mudar de cidade para facilitar as idas e vindas da aviação dele. E aí ela engravidou, gente. Ela engravidou da primeira. Já, ainda praticamente no puerpério, ela engravidou do segundo. E como que essa menina, sozinha, numa cidade que ela não tinha staff nenhum, ia dar conta disso? Ela combinou com o marido, olha, eu vou deixar de trabalhar, então eu vou ficar com os 2 filhos. Agora ela teve tardiamente também, depois de um tempo, a mais nova. Então ela tem 3 filhas. Hoje em dia ela já tem um staff, já está na cidade há muito tempo e tal. Mas aí, há um tempo atrás, ela virou para mim, ela se formou em Direito, tudo, e ela falou, prima, eu tenho tanta vergonha quando eu olho para você assim, porque você tem tanto sucesso profissional, e eu queria tanto ter esse sucesso, e eu não virei nada. Eu falei, prima, pelo amor de Deus, como que você não virou nada, mano? Você criou 3 filhos, hoje em dia eles são todos grandes, e você criou 3 filhos, a gente tem a mesma idade, né? Eu virei uma profissional, mas crio só pets e cavalos, e minha mãe e minha irmã, e a gente se cria.
Você criou 3 filhos que são pessoas do bem. Sim. Você mantém um casamento saudável e estável. Eu tô no quarto. Então, como não, cara? Você conseguiu abdicar de tudo isso sem que isso te pesasse tanto, ser feliz, né? Sim. Com a escolha que você fez. E agora, se você resolver voltar a trabalhar, é uma escolha sua, vai dar certo. Tenho certeza que você tem inteligência para isso. Mas eu vi que ela mesmo se cobrava aquilo, né? E aquilo eu fiquei muito chocada. Eu falei, cara, pra mim você é uma mulher de muito mais sucesso do que eu. Sim. Eu acho que a gente enxerga no outro os pontos positivos sempre, né? A gente sempre se enxerga. A grama do vizinho é ponto sempre mais negativo. verde, né? Sempre. Só que ninguém olha o coitadinho acordando 3 horas da manhã pra molhar a árvore, a Exatamente. grama, né? Aí você fala assim, gente... E não vê que ela dá uma morrida também, né? dá. Ela dá uma E aí ele vai secada. arrumadinho, É. ele vai, né? Ele trocou ali. Vamos julgar menos e vamos olhar mais pra Mas gente eu acho com mais que não amor, tem que eu acho como que esse é o combater o ponto. julgamento, que foi a sua pergunta. E a gente acabou abrindo vários parênteses, mas eu acho que não tem como combater o julgamento nessa nossa geração. É uma geração disruptiva, é uma geração em que a gente não está mais dentro daquelas caixinhas que foram programadas pra gente. É a geração da internet, da rede social. A gente vê coisas absurdas, né? Artista que sofre violência doméstica sendo julgada, que a culpa foi dela, porque que ela não falou antes. Pelo amor de Deus, cada um tem seu processo. Então, acho que não tem como. O caminho que eu escolhi seguir é de me fortalecer para as pedras que eu levo. E eu faço isso... Literalmente. As do rim mesmo. Exatamente, as pedras todas. E eu faço isso com a terapia. E eu posso dizer, gente, terapia salva a vida, né? Isso é. A terapia, na verdade, ela ameniza os danos do futuro. Né? A gente acaba errando menos. Né? Porque a gente tem uma outra pessoa que está enxergando a nossa vida do lado de fora e ela consegue nos direcionar, pelo menos tentar nos ajudar de uma maneira onde a gente às vezes não está conseguindo enxergar aquilo que está aqui dentro, né? Porque nós mesmos temos o nosso próprio julgamento. Às vezes, como que eu vou falar que eu não quero ter filhos? Meu Deus, como vou falar para a sociedade que eu quero adotar? Não é verdade? Né? Útero seco. Nossa, vai vir muitas coisas. Então, assim, eu acho... Me repete de novo a pergunta, Marcela. Como que a gente Como que você lida lida com esses com julgamentos? o julgamento? Como que a gente Como diminui lidar? isso? Eu acho assim, na verdade, o julgamento é nosso. Eu sei que existe da sociedade, mas eu só levo aquilo pra mim se eu me permitir. Você entendeu? Então, assim, alguém fala assim, uma vez eu já escutei assim, você fala isso porque você deve ter uma rede de apoio, por isso que você tá falando que a gente tem que abrir mão pra criar um filho, você deve ter uma rede de apoio. Eu falo, não, eu não tenho uma rede de apoio, eu nunca tive babá. Né? Eu tenho um marido que me ajuda, sim. Que não é rede de apoio. Que não é minha rede de apoio, muitas vezes, porque eu tenho que ligar e falar, olha, você precisa buscar o fulano de tal horário, tal. E você pode ter certeza que naquele horário ele vai me mandar mensagem perguntando se realmente é para buscar ou não. E ele vai. Ele busca, ele leva, ele ajuda, né? Ele tá ali sempre presente, agora mesmo ele tá com as crianças para eu poder estar aqui. Então, assim, eu tenho, né, o meu esposo que me ajuda. Mas, assim, falar que eu tenho uma rede de apoio, eu não tenho meus pais aqui. Mas o que acontece? Eu entendo primeiro que eu acho que eu preciso deixar de ser orgulhosa e aprender a pedir ajuda, né? Então, muitas vezes eu peço ajuda para amigas para poder olha, você pode buscar meu filho hoje, por favor? Né? Ai, André, como você vai pedir ajuda? Sim, eu preciso deixar, né? A maternidade não tem espaço para eu ser orgulhosa, né? Eu preciso de ajuda. Então, eu sempre falo assim nos grupos de mães. Eu sou a que monta o grupo de mães. Eu sou a que compra os presentes para todos os professores de Natal. Eu sou a Nana... E elas falam assim, André, como você dá conta? Eu falo assim, porque se a gente conseguir uma mãe ajudando a outra sem o julgamento, a maternidade, sim, fica mais leve e mais tranquila, né? Então, eu acho que, na verdade, isso que a gente precisa. Saber pedir ajuda. Saber reconhecer quando eu preciso do outro, né? Eu acho que dessa maneira eu consigo. E principal, assim, eu acho que toda mãe, ela deve sim fazer terapia, porque ela tem as pedras dela, ela carrega, e a gente tem que ter muito cuidado para isso não ser passado de geração para geração, né? Os meus filhos, eles não precisam carregar as pedras que eu carreguei. Então, eu precisei, na minha cabeça, eu fui criada para trabalhar, para estudar, para ser perfeita, realmente essa cobrança da perfeição, né? Eu, minhas irmãs, enfim... E hoje eu mostro para meus filhos um mundo diferente. Sim, eles têm que estudar, eles precisam sim pensar em trabalhar, mas não sendo perfeitos, mas sim sempre tentando evoluir como pessoa, como ser humano, enfim. Então eu acho que a cobrança é muito mais nossa, sabe? Acho que
O ponto-chave é a gente entender, acho que não só pra mãe, acho que Sim. é pra mulheres, tudo. pessoas. Façam terapia, gente, porque a melhor coisa que tem é você poder ir lá e falar, tem alguém sendo pago literalmente pra te ouvir e te Você ajudar. vai ser julgado por tudo e qualquer coisa, porque a sociedade se tornou uma sociedade de dedo em riste. Então é importante que a gente esteja fortalecido para lidar com isso. Pra você não Preparados levar pra isso. você. Exato. É. Gente, vou abrir aqui um quadro neste podcast que significa... É um quadro de mulheres empreendedoras para mulheres. Então, aqui é a hora do merchan. É a hora de fazer propaganda sobre vocês mesmas. Eu queria que você, Carol, falasse um pouquinho o que você faz, como que você ajuda o mundo aí, rapidinho, o que você tem para oferecer para o mundo. Bom, eu sou advogada, especialista em empresas e famílias. Há pouquinho mais de um ano fiz uma transição na minha carreira e abri a banca Santi Mendes Advocacia de Famílias e Negócios. Eu, a Glauciane Santi, uma equipe incrível de advogados e administrativo. Além disso, sou proprietária da Salinas, ali no Shopping Campo Grande. Já estou há 7 anos à frente desse projeto. Então, tem uma equipe super diferente ali para liderar, né? Uma equipe jovem, uma equipe que exige bastante e vou coordenando essa vida de empresária, muito como estudo de caso também, né? É muito fácil o advogado vir e falar, olha, faça isso, faça aquilo, cumpra assim, cumpra assado. Cara, senta do outro lado do balcão para ver. Então, eu gosto muito dessa troca entre a advocacia e o empreendedorismo real. Além disso, sou empreendedora de turismo alternativo, sou anfitriã de Airbnb lá em Bonito, tenho 3 imóveis, depois coloco o arroba dos imóveis, você coloca lá no seu Instagram para quem estiver indo para Bonito. Sou professora universitária da UEMS e sou ongueira, como eu falei, essa para mim é a grande semente que os nossos amigos plantam na sociedade que a gente acredita que pode ser mais justa, que é a Associação Amigos de Maria, também completando 15 anos agora. A gente atende famílias lá no Jardim Noroeste e recebe crianças no contraturno escolar. E é um sonho muito ousado, mas que a gente aprendeu a fazer assistência social com esse grupo de amigas. E acho que é isso. Para quem quiser encontrar a Carol, tem que ir em qual Instagram? O mais fácil é o do escritório, que é o @ADV Santi Mendes ou Santi Mendes ADV. A gente vai botar editado. Perfeito. É muito Instagram. Mas é o mais fácil de falar comigo. Mas eu tô também no @Salinas Campo Grande, no @Em Casa em Bonito e no @Soque Amigos de Maria. Perfeito. E você, André? A hora do merchan. Bom, eu acho aquilo que a gente falou, né? É sucesso. Quando você me falou sucesso, eu falei, gente, mas que sucesso, né? Eu não consigo ver isso, tá? Então, assim, eu sou uma psicóloga, né? Eu me formei há 19 anos. Eu trabalho com crianças e adolescentes. Sou especialista nessa área, né? Eu amo atender famílias, eu amo atender as crianças, eu amo atender os adolescentes. Se eu falar para você assim, ai, nossa, André, como que você faz para chamar pacientes, para você ter clientes? Eu sempre acreditei o seguinte, se eu fosse muito boa no que eu fizesse, no que eu realizasse, as pessoas viriam até mim, né? Então, eu nunca, eu não sou de Campo Grande, eu me formei aqui, eu não conhecia ninguém, além dos meus amigos do ensino médio, para falar na faculdade, praticamente, né? Então, como eu fiz? Eu tentei sempre ser uma excelente profissional. Eu nunca levei um cartãozinho para um médico. Falei, ai, por favor, você me indica um paciente? Nunca. Porque eu achava assim o seguinte, se eu não tivesse pelo menos um paciente, eu ia procurar um emprego no shopping, eu ia trabalhar como vendedora, eu ia fazer outra coisa, porque quer dizer que eu não era boa na minha profissão, né? Então, eu não sei nem te dizer, você sabe muito bem disso, porque eu nunca quis crescer no mundo da internet, né? Tipo, querer é uma coisa, mas eu vejo a necessidade que eu tenho de querer ajudar mais pessoas, tá? Então, eu tenho até medo, das vezes, de sucesso, porque eu não vou conseguir acolher tantas pessoas na minha vida. Então, é aquela coisa assim, hoje em dia eu abri meu Instagram, tá? Então era fechado. Realmente é um Instagram onde tem a minha vida pessoal. Você vai olhar lá, você vai ver muito mais a minha vida pessoal, porque eu acho que eu não consigo separar isso. Eu quero que quem entre no meu Instagram olhe e fale assim, ela é real. Ela realmente é real, né? Ela fala o que ela fala no consultório,
é o que ela acredita, tá? Então, enfim, eu tô aqui nesse mundo novo, né? E o meu Instagram é DeiaFPM, é realmente bem pessoal, tá? Mas estão todos convidados para entrar lá. Maravilha! Gente, foi muito bom bater esse papo com vocês. Adorei. Divertido mesmo. Foi legal. Sabia que seria sensacional essa conversa, essa união aí de vocês duas. Tô muito feliz. Aproveitando a hora do Merchan também, eu quero aproveitar para agradecer a Formato, que forneceu esses móveis lindos e maravilhosos pra gente super montar esse cenário. confortáveis. Tá bonito, tá confortável, né? Confortável. Vocês viram que a gente não fica assim... O negócio aqui é bom, gente. Vai lá na Formato depois pra vocês verem. Lá tem uma infinidade de móveis para escritório, então vocês conseguem montar. Que mulher empreendedora que não precisa montar um escritório, né? Acho que parceiro melhor não haveria. Sim. Então também quero agradecer a Formato por estar presente aqui com a gente. E agradecer a vocês duas por toparem entrar nesta comigo. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Marcela. Tô super feliz, adorei Também. mesmo. E acho que o Pod tem a sua cara. Você sempre me tocou pela sensibilidade que você nos fotografa, que você nos entende. É a primeira fotógrafa que eu já fiz ensaio, que antes fez todo um briefing, uma conversa para sentir. Carol, quero sentir vocês, quero entender. E eu acho que o Pod tem isso, a sua sensibilidade, a sua cara. Que seja um sucesso que muita gente escute, porque eu tenho certeza que vai conseguir ser tocado pelo teu olhar tão especial. Eu não tenho nem o que falar, né? A Marcela foi a primeira fotógrafa que me fez sair da linha, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente, né? Tem que ser perfeita, Vocês vão fazer chorar. né? Foi verdade. E ela fez eu sair rindo nas fotos. Coisas que, né? Tipo, ai, nossa, porque dá uma ruguinha aqui, dá um negócio aqui. E ela falou assim, eu não faço Photoshop, é natural. Meu Deus, meu Botox nem tava em dia ainda, né? E aí as fotos ficaram lindas, ficaram maravilhosas. Eu falei pra ela assim, no final as duas começaram a chorar. Né? Fica tão sensível que a gente não tem nem coragem de pedir As duas estavam olhando uma pra retoque. cara da outra, chorando, assim, né? Porque foi uma sensação ali, a hora que ela falou, quero gravar a sua história, e a gente começou a conversar. No final, terminou as duas literalmente chorando, né? Realmente foi uma troca de energia ali, uma troca de experiência. Eu acho que a gente se encontrou ali. E te desejo todo sucesso. Eu acho que é aquilo que a gente falou desde o começo, né? Tem muitas mulheres, assim, maravilhosas. Eu falo que aqui em Campo Grande eu olho e eu falo, meu Deus, que mulher, né? Eu tenho essa visão. E que precisa, assim, ser contada a história delas. Elas precisam, né? Amplificar a voz delas. Porque eu acho que isso que faz com que a gente se inspire, que a gente fala assim, poxa, se a Carol dá conta, eu também dou, gente, né? Eu também dou, porque eu sei que se ela tá dando conta, eu também dou conta, e aí uma mulher vai ajudando a outra, e eu acho que é isso. Uma né? sobe Parabéns. e puxa a outra, gente. Sim. É verdade. Muito, tem muito, como. muito obrigada por Eu que estarem agradeço. presentes Ai, aqui. obrigada. É maravilhoso. Eu só tenho a agradecer vocês duas, agradecer também quem tá aí do outro A nossa lado da equipe tela. que tá firme e forte, né? E todo mundo que tá aqui, né? Gente, muito obrigada. Esse é o Pode Amplificar, um podcast de conversas reais com mulheres reais. E eu espero que vocês tenham aproveitado e se inspirado um pouquinho com essas duas mulheres maravilhosas que eu tenho aqui na minha frente.